Boa noite, meu nome é Murilo Bueno, eu sou publicitário, mestre em comunicação, fui colega da professora Franciele Miranda durante o mestrado e agora estou fazendo meu doutorado estudando narrativa de entretenimento, especificamente narrativas de horror, terror e suspense em jogos, né, de videogame, que são narrativas também audiovisuais. No âmbito da montagem, hoje eu vou conversar com vocês dos principais softwares, né, de edição de imagem, especificamente o Adobe Premiere, que muita gente pensa ser um mistério, né? Julga que o software é difícil, é complexo, e na realidade existe um arcabouço de regras, né? Um conjunto de regras que nós podemos utilizar, que é uma noção básica de edição, e depois que você edita em um dos softwares de edição, com algumas alterações, né, de configuração de plataforma, de sistema operacional, se é Windows, se é Mac, você consegue operar todos. Então, não existe tanto mistério quanto se pensa, tá? O que nós temos que entender é questão de lógica de edição, de formato de vídeo e de ferramentas básicas. Então, nesse primeiro momento, o que eu vou trazer para vocês é o sistema operacional, como ele funciona, quais são as ferramentas, o que está descrito nessa interface, né? Como que você vai reconhecer aquilo que você vai editar e como importar os conteúdos, tanto de vídeo quanto de áudio. E, em um segundo momento, eu vou descrever como manusear cada ferramenta para produzir um efeito específico. Vamos lá? Então, vou compartilhar a tela com vocês. E, a partir desse compartilhamento, eu vou abrir o software Adobe Premiere. Quando você clica, né, em abrir o Adobe Premiere, deixa eu só colocar para compartilhar o áudio aqui também, do computador, tá? Para vocês escutarem a trilha sonora, né, que eu vou importar. Eu vou clicar para a abertura do Adobe Premiere. Independente da versão, uma das últimas versões é o Premiere CC, né? Premiere Pro CC, que é o Creative Cloud. Vocês podem trabalhar na mesma lógica, né? Nós vamos trabalhar na mesma lógica de formato, de ferramentas, etc. Ah, professor Murilo, não existe alteração de ferramenta ou de modo de operação? Existem variações muito sutis, muito singelas, tá? Que não vão comprometer o processo de edição. Então, quando eu cliquei lá em novo projeto, o seu software ele pode estar em versão português ou inglês, depende da configuração. Aqui eu tenho uma série de opções. Primeiramente, eu vou escolher aonde esse arquivo de edição, né, onde esse projeto de edição, de montagem de vídeo, ele será salvo. Então, eu vou clicar aqui em Browse, e aí eu vou escolher o local, aqui no caso eu vou colocar meu HD externo, né, vou clicar, criar uma pastinha nesse HD externo, nova pasta, projeto de edição, primeiro dia. Pronto. Então, nomeei, escolhi, né, essa pasta, selecionei, está especificado onde eu vou salvar. Depois, eu vou nomear o arquivo em si de edição, tá? Esse primeiro é experimento de ferramentas. Porque aqui a gente vai aprender ferramentas básicas. Ao final, eu vou compartilhar um link do Drive que contém uma pastinha com o modelo final do que vocês devem fazer e as partes que vão compor esse modelo. Aí esse exercício vocês vão fazer em casa, tá? Para poder praticar as ferramentas e vão disponibilizar para a professora.
Então, aqui eu fiz essa escolha. Como eu não vou trabalhar com captura de vídeo, então eu não preciso me preocupar com essas outras ferramentas. O que seria uma captura de vídeo? Quando você conecta uma câmera ou um hardware externo para poder fazer uma transferência de arquivos para esse computador, tá? Nesse caso, eu vou pegar alguns vídeos que já estão baixados no meu HD externo. Hoje em dia, a maioria, né, dos formatos é em cartão de memória, então você vai só copiar para o seu computador e não precisa fazer nenhuma captura específica. Esse formato de captura aqui, que é HDV ou DV, né, HDV quando é High Definition, e DV ou Mini DV quando é aquelas fitinhas, né, antigas. Aí, nesse caso, você conecta um cabo da câmera no computador para poder capturar essas imagens, tá? Que não é o nosso caso. Então, vou clicar em OK. E aí, logo de início, aparecem uma série de opções, tá? Qual o melhor formato que eu vou utilizar? Então, geralmente, eu estou utilizando um vídeo que é Full HD. E o que eu tenho que me preocupar? É a maneira como esse vídeo foi gravado, primeiramente, tá? Se ele é 24 quadros por segundo ou 30 quadros por segundo. São os dois formatos mais utilizados. Então, eu vou aqui em Settings e vou criar um formato personalizado. Vou salvar esse formato porque depois, futuramente, vocês podem deixar esse formato personalizado aí já salvo, com o nome, por exemplo, teste, edição ou configuração pronta, que todas as vezes que você for abrir um novo projeto, você não precisa escolher todas essas ferramentas, né? Ele já vai estar configurado para você, tá? Então, quando eu vim aqui na aba Settings, eu vou clicar em Editing Mode e vou clicar em Custom. Custom significa um modo personalizado. Quando eu cliquei em Custom, eu vou escolher quantos frames por segundo esse arquivo de vídeo vai ter. Então, aqui no caso, ó, Timebase 23.97 frames por segundo. Eu falei que os arquivos, né, os formatos mais utilizados são 24 frames por segundo ou 29.97, que é quase 30, tá? Você vai escolher um desses. Então, aqui no caso, eu vou escolher 24 frames por segundo. O tamanho de tela. Os tamanhos mais utilizados são, no formato retangular, né, 1920 por 1080. Qualquer formato da TV de tubo ou o formato do Instagram, né? Aí eu vou escolher alguns presets específicos. Mas o formato da TV de tubo, aquele formato quadradinho, é 720 por 480. Quando se criou esse formato HD, Full HD, aí já é um formato retangular, tá? O mais utilizado é 1920 por 1080. Aspect Ratio eu vou deixar aqui, tá? Essas outras configurações. E eu posso clicar aqui embaixo em Save Preset. O que significa Save Preset? Eu vou colocar um nome aqui da sequência, por exemplo, teste de edição. E vou salvar esse preset, né? Que eu vou colocar lá, configurações, padrão, por exemplo. E toda vez que você clicar para abrir os arquivos, esse configurações padrões com toda essa formatação de 24 frames por segundo, formato de tela 1920 por 1080, já vai aparecer só para você clicar e começar o seu projeto, tá bom? Se for gravado em 30 frames por segundo, né? Quando você configura na câmera ou no celular, aí você vai em Settings, Custom, né? E aqui no Timebase você vai escolher 30 frames por segundo, tá? Então, essa escolha vai de acordo com o padrão de gravação que você escolheu anteriormente, que você optou anteriormente. Então, vamos clicar em OK.
e nesse momento vai aparecer a interface do programa. Então, cliquei, né, criei um novo projeto, e aqui eu tenho toda a interface do programa. Então, aqui, primeiramente, eu tenho os menus, que nós podemos observar, né, que é File, Arquivo, onde eu vou ter uma série, né, de referências, novo, abrir projetos recentes e etc. E alguns submenus que vão me auxiliar, inclusive, no processo de edição. Aqui no formato de tela, do lado esquerdo, eu tenho a tela do material bruto. O que é o material bruto? É aquele material que eu importei, né, para o programa, mas que eu ainda não editei. Então, esse é o material bruto que eu vou assistir e selecionar. Ele vai ser visto nessa tela da esquerda. Na tela da direita, eu já tenho o material editado, montado. Como ele vai ficar no final, tá bom? Então, como que eu vou fazer para poder importar esses arquivos para cá e começar a edição? Eu vou escolher duas opções. Ou eu vou no caminho mais longo, que é File, né, Arquivo, Import, né, que é Ctrl I, ou eu vou dar dois cliques aqui nessa área de trabalho embaixo, tá? E a janela de importação já vai se abrir para mim. Então, quando essa janela abre, essa janelinha abre, eu vou escolher os arquivos. Então, eu vou lá na pasta, que eu vou importar os arquivos. E vou escolher aquilo que eu quero trabalhar. Então, aqui, por exemplo, eu vou usar uma entrevista com fotógrafos. Dentro dessa pasta, eu tenho uma série de arquivos. Eu tenho dois tipos de entrevista, eu tenho cenas de cobertura e etc. Mas eu quero importar toda a pasta. Então, ao invés de, quando você seleciona aqui a pasta, colocar all supported file ou importar arquivo por arquivo, você pode clicar diretamente aqui embaixo em import folder ou importar pasta, tá? Que aí você vai importar a pastinha inteira. Aí os arquivos estão sendo importados e nós vamos começar a edição, de fato, tá? Vamos começar a trabalhar. Então, quando essa pasta ela é importada, nós vamos acessá-la. Ela vai ficar localizada aqui embaixo. Pode dar um OK. E aí você dá dois cliques e consegue visualizar todos os arquivos brutos, né? Então, aqui, o que a gente consegue perceber? Existem, né, algumas cenas de cobertura de rio, né, de pessoas e etc. E existem algumas cenas que são de entrevista, como essa cena aqui, né, desse fotógrafo, tá? Embaixo a gente vê um arquivo verdinho, que é um arquivo de áudio. Então, esse arquivo de áudio com certeza vai ser a trilha sonora que vai ficar de fundo no vídeo que nós vamos montar. Então, o que nós vamos fazer para começar? Vamos clicar na entrevista, dá dois cliques, aí você pode fechar essa primeira janelinha aqui, ó, que aqui sobrepôs. E aqui você tem esse material bruto da primeira entrevista que você vai selecionar. Aqui, esse pininho que aparece amarelo, para frente e para trás, ele se chama cabeçote. Então, aqui você pode escolher exatamente o ponto onde você quer que esse filme, esse vídeo, esse trecho da entrevista comece. Como que eu vou fazer isso? Primeiramente, vamos pensar, né, em toda a numeração, a configuração da estrutura do programa. Então, eu coloquei 24 quadros por segundo. Se eu passar setinha por setinha para o lado direito, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui eu estou em 10 minutos.
59 segundos e 0 quadros. Se eu passar 24 vezes esse botão aqui para o lado, a setinha do teclado para a direita, eu estarei percorrendo essa entrevista quadro a quadro, frame a frame. Isso serve para você fazer o acabamento de um corte exato. Então, por exemplo, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Cheguei no 24, esse é o ponto exatamente que eu vou começar o próximo frame. Então, como que eu vou marcar esse ponto inicial? Para falar assim, eu quero começar daqui. Existem algumas maneiras de você fazer isso, tá? Um atalho que você pode utilizar é a letra I, de in, que significa entrada em inglês. Ou você pode fazer isso também aqui pelo próprio teclado. Deixa eu fechar meu antivírus aqui. Pelo próprio teclado, tá? Que é marcando esse ponto de entrada, esse colchetezinho aqui, ó. Mark in, que é a letra I. Eu prefiro apertar a letra I no teclado. Apertei, tá vendo que ele coloriu essa parte de maneira diferente? Então, significa que a partir desse momento, eu começo a trabalhar com uma seleção de vídeo, né, que foi delimitada como começo, nesse ponto especificamente. Para você dar play nesse material, você vai apertar a barra de espaço no teclado. Been flown to someplace I've never been. Barra de espaço novamente. Aí vamos dizer que eu quero, né, deixar esse material, essa entrevista, let loose out of a door. Esse momento, tá? Apertei a barra de espaço, parei, aí vou marcar a saída. Como que eu vou marcar essa saída? Ou eu venho nesse colchetinho aqui, ó, Mark Out, ou eu vou clicar na letra O, que Out é a saída em inglês, né? Então, já marquei a letra I de entrada e letra O de saída. Professor, como que eu vou, então, pegar esse trecho selecionado e jogar na linha de tempo para a edição? Eu vou clicar no vídeo, arrastar e colocar lá embaixo. Essa é uma das maneiras, tá? Coloquei lá embaixo. Pode acontecer da configuração do vídeo ser um pouco diferente daquelas configurações iniciais que a gente especificou lá. Então, ele vai trazer uma mensagem de alerta para a gente e nós vamos clicar em Change Sequence Settings, né? Quer dizer, mudar as configurações da sequência, tá bom? Então, podem mudar para ele adaptar e não dar nenhum problema de edição. E aí, essa pista de vídeo e de áudio, ela apareceu lá. Eu vou ampliar um pouquinho para vocês conseguirem visualizar melhor, tá? E vou ampliar a visualização. Como que eu faço para ampliar a visualização aqui nessa linha de tempo, onde você vai jogar todos os fragmentos de vídeo, né, para ter uma edição final? Eu vou clicar aqui nessa extremidade da barrinha, no quadradinho, segurar e arrastar para dentro. Eu consigo deixá-la um pouquinho maior, tá vendo? Aí, nesse momento, o que eu vejo? Aqui onde está escrito vídeo 1, vídeo 2, vídeo 3, são as pistas de vídeo que eu tenho selecionadas. Então, eu escolhi a pista vídeo 1. E embaixo são as pistas de áudio. Eu tenho selecionado a pista áudio 1, tá bom? Aí, o que eu posso fazer? Aqui eu estou com o meu cabeçote no vídeo, eu posso assistir. Been flown to someplace I've never been. Se eu quiser, né, com a barrinha de espaço, se eu quiser jogar um outro clipe após esse clipe inicial, né, fazer uma edição em ordem cronológica, eu vou ter que colocar esse cabeçote lá no final. Por quê? Porque se eu colocar esse cabeçote no meio do vídeo e selecionar um outro trecho lá da minha tela de cima, o que vai acontecer quando eu jogar?
eu vou correr o risco de sobrepor o que eu estou editando, tá? Então, para que isso não aconteça, eu vou colocar a agulha ou cabeçote no ponto exato do final do primeiro vídeo para eu trabalhar com essa sequência cronológica. Existe uma outra maneira da gente inserir esse outro vídeo selecionado sem ser arrastando, que é clicando no botão Insert, cujo atalho é a vírgula, tá? Apertei a vírgula e inseri. Deixa eu dar um Ctrl Z, que eu inseri 2 vezes. Ele já estará na timeline. Essas setinhas do teclado também, além de trabalhar frame a frame para a direita ou para a esquerda, você também pode pular de um clipe para o outro, né, de um trecho selecionado para o outro na linha de tempo, apertando essa setinha para cima e para baixo. Ó. Você vai conseguir esse resultado, tá? Um outro atalho que pode ser utilizado. Eu vou voltar lá no material bruto que a gente estava utilizando, né? E vamos dizer que você tem um material imenso, com 1 hora de entrevista, e que você quer fazer uma seleção específica desse material. E que está muito cansativo, você quer passar isso para frente. Como que você pode trabalhar? Nós vamos usar essa parte das linhas guia aqui do teclado. Então, você vai usar a barra de espaço para fazer o play e o stop. E você vai usar as letras J, K e L. O J é para você voltar, rebobinar, tá vendo? O K é um stop. Se você não quiser usar o K, você pode usar a barra de espaço, também que dá certo. E o L é para você ir para frente, ó. E se você apertar o L 2 vezes, vai 2 vezes mais rápido, 3 vezes mais rápido, dependendo do tanto que você apertar. Apertei a barra de espaço, ele parou. Aí eu posso escolher o trecho que eu quero, clicando na letra I de entrada e O de saída. Tudo bem? Então, vou voltar lá no material que eu estava escolhendo. E vamos dizer que eu quero, na fala dele, sobrepor essa entrevista. Ó, deixei sim. Aqui você tem todos os reloginhos, tá? Aqui eu tenho 1 segundo e 22 quadros, tá? 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Porque aqui, na linha de tempo, na realidade, esse vídeo ele foi gravado em 30 quadros por segundo, apesar de eu ter configurado em 24. Por isso que ele pediu para adaptar, e eu mudei, tá bom? Porque eu não tinha me atentado para isso. Mas vamos dizer que durante a entrevista dele, eu quero colocar alguma cena de cobertura. Eu não quero deixar só o rosto dele aparecendo na tela. Quero colocar as pessoas, as situações, ilustrando aquilo que ele está falando. Como que eu vou trabalhar isso? Eu vou escolher o ponto, por exemplo, estou aqui no início do vídeo. Então, vou deixar 3 segundos, mais ou menos, ó. Vou voltar aqui um pouquinho com a setinha do teclado para o lado, para ficar bem exato. Quero deixar 3 segundos, que depois eu vou colocar uma apresentação com o nome dele, tá? E daqui para frente eu quero colocar a cena de cobertura. Como que eu vou fazer isso? Deixar a voz dele falando de fundo. Eu vou lá na pasta, vou escolher o trecho que eu quero para poder ilustrar essa cena. Por exemplo, essa cena do rio. Aí a gente vai fazer o mesmo processo, né? De escolher o I de entrada, o O de saída, in out. E para a gente não apagar esse áudio, não sobrepor ou não cortar esse clipe, eu não vou usar insert, tá? Porque se eu clicar no insert, o que vai acontecer? Eu vou fazer. Ele vai partir o vídeo no meio e vai inserir esse novo vídeo entre a fala dele. Só que eu não quero entre, eu quero por cima, cobrindo.
Então, vou dar um Ctrl Z e vou clicar no vídeo e arrastar. Se eu arrastar esse vídeo para cima do outro, eu vou sobrepor, que é o que esse segundo comando faria, que é o override. Também não funciona. Então, o que eu vou fazer? Eu vou arrastar para um canal de cima, que aqui no caso é o canal vídeo 2, tá? Então, o que isso significa? Esses dois arquivos, eles coexistem, né? O arquivo que está em cima, ele sobrepõe o primeiro, mas sem fazer com que esse primeiro que está no vídeo 1 deixe de existir. Só que eu quero só o vídeo cobrindo, né, o material anterior. Eu não quero que o áudio cubra. Ó, senão vai ficar aparecendo o ruído da canoa. Como que eu vou fazer para apagar só esse áudio e deixar apenas o vídeo de cobertura? Eu vou ter que desvincular vídeo e áudio. Então, eu vou clicar nesse clipe, pressionar o botão direito do mouse e vou escolher a opção Unlink, né, que é desvincular. Quando eu fizer isso, o vídeo e o áudio estarão independentes. Ó. Eu posso selecionar só o áudio lá embaixo, que eu não quero, e apagar, e deixar só o áudio da fala dele. Então, se eu voltar ao cabeçote do play, Never been let loose out of a door. Eu tenho a cena de cobertura por alguns segundos e depois voltou para o rosto dele. Ah, professor, mas eu não quero assim. Eu quero uma terceira opção. Eu quero que apareça a cena de cobertura e o áudio que estava, só que a voz dele vai ficar mais alta do que o áudio da canoa. Mas eu não quero que o áudio da canoa suma. Então, o que eu vou fazer? Deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Se os dois áudios coexistem, eu vou... Tá vendo que tem essas linhas, essa linha amarelinha aqui, ó? Ela é a linha da opacidade, que no áudio também serve como uma linha de volume. Eu vou clicar na setinha aqui. Se ele está na pista áudio 4 aqui embaixo, ó, eu vou clicar nessa setinha para que ela abra, tá? E aí eu vou fazer um fade nesse áudio, tá? Ou eu vou abaixar um pouquinho, clicando aqui, tá vendo que apareceu uma setinha dupla? Então eu vou clicar e vou arrastar um pouquinho para baixo, e aí eu vou testando se o volume do áudio da canoa está sobrepondo dele ou não. Ou eu também posso, além de fazer isso, trabalhar com, aqui maximizando, né, a visualização, aqui pela extremidade da barrinha, trabalhar com o áudio da canoa que vai entrar na cena gradativamente e vai sumir gradativamente. Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou escolher a Pen Tool, que é a canetinha, vou marcar um ponto aqui e um ponto inicial. Depois vou voltar nesse ponto inicial, tá vendo que formou uma bolinha? Eu vou clicar, segurar e arrastar para baixo. Ele vai começar de 0 decibéis e vai até, por exemplo, 1.24 aqui. Aí eu vou ver se esse áudio está sobrepondo a voz ou não. Então, gradativamente ele vai aparecendo. Ah, esse áudio subiu muito rápido. Eu volto lá com o mouse, né, no ponto final. Quando ele virar uma bolinha, eu clico, seguro e arrasto ele mais para frente, tá? Eu quero que ele demore 2 segundos aqui, ó, do 3 até o 3:20 aqui, que ele demore 20 quadros para poder chegar no ápice. Eu posso controlar isso também, tá bom? E depois, da mesma forma, né, eu vou mudar aqui a visualização, clicando na extremidade da barrinha. Eu posso colocar esse cabeçote aqui mais para o final e posso trabalhar fazendo um fade de saída, tá bom? Aonde ele está num ponto estável e vai abaixar até o 0. Fácil demais, né? Ah, professor,
Agora ficou marcada a canetinha, né, que eu havia clicado, aguentou. Mas eu quero sair dessa canetinha, né, para dar outros comandos, para eu não ficar marcando ponto aqui ad eterno, né, no vídeo e no áudio. Você pode fazer esses fades no vídeo também, tá? Então, eu vou voltar para a ferramenta de seleção, que é essa primeira setinha aqui, ó, da barra de ferramentas. Então, eu vou voltar para essa ferramenta de seleção. Deixa eu até aumentar um pouquinho aqui. Não, assim tá bom. E vou voltar ao estado normal. Se eu quiser selecionar algum clipe, né, clicar fora, arrastar o cabeçote. E como que eu vou colocar um texto, uma legenda, que eu havia falado, lá no início da fala dele? Então, deixei alguns segundinhos para aparecer esse texto aqui no início do vídeo, né? E eu quero identificá-lo. Como que eu vou fazer isso? Você vai vir no menu Title, ou título, New Title, Default Style, né? Que é esse texto fixo. Aqui você vai escolher o formato de tela, né? Que no caso é 1920 por 1080. E vai colocar aqui, por exemplo, nome, primeiro entrevistado. É bom identificar porque ele vai criar uma caixa de texto aleatória, tá? Ok. Quando você fizer isso, ele vai abrir uma caixa de texto aqui, uma janela paralela, onde você vai criar esse nome. Então, eu vou escolher uma ferramenta aqui de texto, vou escrever. O que são essas linhas que aparecem? É a linha de segurança, tá? Dependendo do formato da TV ou da tela que você vai utilizar, vai haver cortes dessa imagem. Às vezes o texto ele não vai aparecer totalmente, vai aparecer só parte dele, por causa do formato de tela. Então, cliquei aqui dentro da área de segurança menor e escrevi o nome dele. Vamos dizer que ele se chama Mike. Aí eu volto lá na ferramenta de seleção e vou mudar a fonte. Vou colocar fonte futura, por exemplo. Aqui eu posso mudar tamanho, né, dessa fonte, do jeito que eu quero. Deixar mais ou menos posicionado, como seria. Para eu planejar essa aparição, tá? Está muito grande, vou colocar 100. E aqui embaixo existe também uma opção de letras já pré-programadas, né? De um conjunto de tipografia já pronto. Só que eu não gosto muito, acho meio breve, tá? Nessa barra aqui, eu posso escolher outros elementos, como, por exemplo, shadow, que é sombra, né? Aí aqui eu vou escolher o ângulo da sombra, se ela vai ser para o lado, para baixo. A opacidade, aqui está 50%, eu posso aumentar um pouquinho, para poder ficar uma sombra um pouco mais destacada. Tá? Vou pôr 70, por exemplo, 71. E aí, quando eu finalizar essa composição do texto, eu vou fechar a janela. Ah, professor, mas cadê o texto? Está aqui do lado esquerdo. Vou clicar uma vez e vou arrastar esse texto aqui para cima do vídeo, que ele criou uma caixa independente. Bom, pessoal, então continuando, eu arrastei esse título para a camada acima do vídeo, que vai sobrepor essa narrativa principal. E agora eu vou fazer uma animação básica, ensinar vocês a fazer uma animação básica desse texto entrando e sobrepondo a narrativa. Como se trata de uma animação de posição, eu vou ativar, então, o eixo X. Então, como que nós vamos fazer isso? Aqui, voltando o cabeçote, a agulha, para o início do vídeo, eu vou selecionar a camada do texto. Tá vendo que ela ficou pintadinha? Então, ela está selecionada. Vou clicar em Effect Controls
Motion, vou abrir essa setinha do Motion, tá? E aí eu vou fazer uma animação de posição, Position. Então, como eu vou trabalhar o eixo X, vai ser o primeiro item. Para que eu identifique para o programa que a animação irá se iniciar aqui, nessa posição, eu vou, primeiramente, trabalhar aqui o eixo X, vou deslocar para a esquerda, para que o texto ele saia do vídeo, e depois eu vou marcar o reloginho lá do Position, lá na guia Effect Controls. Então, marquei, tá vendo que apareceu um pontinho? Depois que apareceu esse pontinho, eu marquei aqui, então, o início dessa animação. O ponto inicial do texto é fora do vídeo, nesse timecode, nesse código de tempo. Aí eu vou apertar a barra de espaço e depois eu vou fazer o deslocamento final. Então, vamos dizer que eu quero que essa animação dure aqui cerca de 1 segundo. Então, desse momento inicial do vídeo até 1 segundo, será o tempo que esse texto irá fazer o deslocamento. Então, eu vou arrastar aqui na posição no eixo X, como eu tinha arrastado para a esquerda. Agora eu vou clicar e arrastar para a direita, ó, até o texto voltar na posição que eu quero. Quando eu soltar, automaticamente ele já vai marcar o segundo ponto, nessa posição aqui da agulha, do cabeçote. Então, se eu voltar para o início do vídeo e apertar a barra de espaço, been flown to someplace I've never been. Então, fizemos a nossa primeira animação básica, né? Existem outros efeitos que é possível nós trabalharmos. Aqui a gente colocou essa animação básica de posição. Se fosse na vertical, seria no eixo Y. Sempre se preocupando com o ponto que está no seu cabeçote, porque a gente tem uma temporalidade marcada e nós vamos delimitar a partir de qual momento, qual código de tempo, né? Quantos minutos, segundos, quadros, nós vamos iniciar essa animação e até qual período do vídeo eu vou manter essa animação ou eu vou gastar para fazer uma trajetória de um texto, ou para trabalhar uma opacidade, um deslocamento, etc. Tá? Porque aqui tem todas as especificidades. Posição, escala, rotação. Então, eu posso trabalhar tudo. Eu quero que esse texto cresça, né, enquanto ele se desloca. Eu posso trabalhar com posição. Posso começar com escala. Posso começar de uma escala menor e gradativamente até esse segundo ponto colocar, né, uma escala final já bem grande. Então, eu posso fazer essas mudanças durante a narrativa, tá? Se eu quiser colocar uma trilha sonora embaixo de tudo aqui, eu vou clicar lá na minha pastinha que a gente tinha importado no início. Tá vendo que esse verdinho aqui tem só uma música, sem vídeo? Então, eu vou colocar em uma camada que não tem nenhum áudio, para não sobrepor, né? E aí, eu vou dar 2 cliques para a gente poder fazer a modulação desse áudio, tá? Nessa camada de baixo. Então, aqui nessa modulação de áudio, eu venho novamente aqui em Effect Controls. Como eu estou trabalhando com áudio, ele já vai dar um menu diferente, né? O programa. Aqui, quando eu clico em volume, tem level, né? Que são os níveis de volume e etc. E se eu clicar nessa terceira guia, eu tenho alguns botões que vão personalizar o grave, o agudo, né? O volume total, uma onda sonora que eu vou conseguir modular esse áudio. Então, qual que é a minha preocupação? Com fone de ouvido, você vai colocar, esse áudio ele não pode sobrepor a fala, né, do entrevistado, porque você está trabalhando com um BG, com background, né, que é uma música de fundo. Então, a gente vai trabalhar com esses níveis para que essa música ela não sobreponha a fala principal, tá bom? Aí você vai equalizando aqui e testando.
Quer voltar para a guia principal, é só clicar aqui do lado esquerdo, tá? E para fazer essa modulação aqui nessa terceira guia, com o áudio selecionado. Aqui o programa trabalha com camadas, assim como Photoshop, assim como outros softwares da Adobe também. Então nós vamos salvar o projeto. E aí na próxima aula eu vou ensinar outros efeitos, como, né, animações mais elaboradas, alguns efeitos de transição e um pouco de chroma key. Aqui eu disponibilizei para vocês, pelo Drive, um exercício que se chama África, que basicamente o que você vai ter que colocar? Uma música. Em cima dessa música você vai colocar alguns vídeos que você vai desvincular do áudio e apagar o áudio do vídeo, deixar só o BG, tá? Como que eu desvinculo? Clicando com o botão direito e selecionando Unlink. Aí você pode selecionar depois só o áudio do vídeo, né? E apagá-lo, tá? E aí nos momentos chave da edição, eu coloquei um esqueleto, um esquema nesse exercício, que nesse momento chave, onde a batida da música ela vai fazer um estrondo maior, aí você vai inserir os caracteres, as palavras, tá? E depois você vai fazer as animações conforme o tutorial.